No início dos tempos habitáveis, entre aspas, da Terra, os ancestrais de todos os seres vivos modernos conviviam em seus oceanos. Levando em conta que o ambiente terrestre era extremamente hostil, sendo constantemente bombardeado por meteoros, radiação solar, erupções vulcânicas e temperaturas altíssimas por conta do CO2 elevado. Contudo, tudo mudou há cerca de 400 milhões de anos atrás, com a criação da camada de ozônio, protegendo contra a radiação, e o eventual resfriamento da Terra causado pelo surgimento de organismos fotossintetizantes. Pela primeira vez, houve benefícios concretos a serem encontrados no ambiente terrestre. Na época, o ancestral comum de todas as plantas terrestres modernas, uma alga verde aquática multicelular, possuía um corpo flexível que se movimentava seguindo o padrão das ondas. E mais, os nutrientes estavam em todo ao seu redor, prontos para serem absorvidos diretamente através de seu talo. A vida parecia fácil. Porém, por causa do resfriamento da Terra, os oceanos estavam diminuindo e os minerais da água também, forçando essas plantas a conviverem no ambiente terrestre. Não que não houvesse benefícios em viver na Terra, a luz do Sol, por exemplo, tinha menos dificuldade de chegar à planta, agora que a água não fracionava a luz. Além de houver níveis mais elevados de dióxido de carbono na atmosfera, por conta de a água diluir a molécula. A alga, então, precisaria fazer mudanças significativas para poder prosperar no ambiente terrestre. Primeiramente, a alga precisaria reduzir a perda de água através da evaporação e a transpiração. Para esse problema, várias adaptações foram feitas, tais como uma camada externa de tecido com células intimamente justapostas que bloqueava a perda de água das camadas celulares inferiores. Acima dela, outra camada impermeável com componentes hidrofóbicos de composição lipídica, denominados epiderme e cutícula, respectivamente. Essas, porém, também dificultavam as trocas gasosas entre a planta e o ambiente aéreo, dificultando o processo de fotossíntese e respiração. Para contornar esta situação, novas adaptações surgiram, complementando a possibilidade de sucesso no ambiente terrestre. Assim, poros, câmeras aeríferas e estômatos participavam das trocas gasosas com perda mínima de água. Outra adaptação necessária seria a absorção de água e nutrientes, o que não pode ser feito em ambiente terrestre tão facilmente quanto o aquático, visto que esses elementos estariam, geralmente, no solo. Para isso, foi desenvolvido as rizoides e as raízes. Os rizoides sendo avasculares e as raízes sendo vascularizadas. Ambas que, além de absorver os nutrientes da terra, também permitem a fixação ao substrato. Ainda outra adaptação seria a passagem de água através da planta, permitindo a passagem por todo o seu corpo. Isso não era um problema para a alga verde,
visto que havia água em todo o seu redor e a gravidade não era uma preocupação. No ambiente terrestre, a água deve ser retirada da Terra e posta contra a força da gravidade. Portanto, esse meio de transporte seria eficiente apenas em plantas de pequeno porte. Porém, com o passar dos milênios, formas mais eficientes de transportar água foram sendo evoluídas, o que aumentou o porte médio das plantas de meros centímetros a vários metros atualmente. E para a sustentação desses tamanhos, a planta precisaria de pilares que impediriam a planta de entrar em colapso com seu próprio peso, tal qual um prédio, para crescerem altas e eretas, com o propósito de conseguir a maior quantidade de luz solar possível em competição com outras plantas no mesmo ambiente. Algumas plantas contornaram esse problema através das ligninas, uma substância que se deposita nas paredes celulares de alguns tecidos vegetais, endurecendo-as e, em último caso, levando-as à morte. Células lignificadas podem ser encontradas no xilema, nos elementos traqueais e nas fibras. Por outro lado, à medida que foram sendo selecionadas plantas adaptadas ao ambiente terrestre, com novas estruturas especializadas para fixação, condução e sustentação, também aumentava o requerimento energético. Esse processo evolutivo de mudanças adaptativas graduais foi acompanhado pelo surgimento de estruturas cada vez mais especializadas, maiores e com maior volume de tecido para a captação de energia luminosa e para a fotossíntese. Assim, indivíduos que faziam fotossíntese através de todo o seu corpo foram diferenciando estruturas particulares como os filoides e as folhas, cuja organização parenquimática permitia uma estratificação celular e o surgimento de meristemas laterais. Essas adaptações das plantas ao ambiente terrestre não seriam bem-sucedidos se não existissem também adaptações reprodutivas que garantissem a reprodução do indivíduo e a perpetuação da espécie ao longo do tempo. Essas inovações foram selecionadas para proteger as células reprodutivas e reduzir a dependência do meio aquático no meio de reprodução. Assim, as estruturas reprodutivas eram protegidas por um envoltório de células estéreis. Algumas células reprodutivas, tais como os esporos e os grãos de pólen, contavam com esporopolenina, um polímero muito resistente, e o ciclo da vida passou a ser o de alternância de gerações. A ocorrência de um embrião multicelular e macrotrófico em todas as plantas terrestres é a base para a denominação embriófita. A macrotrofia trouxe uma vantagem adaptativa às células terrestres, estimulando a formação de um esporófito diploide multicelular, no qual cada célula é geneticamente igual à osfera fecundada, o zigoto. Algumas dessas células originarão, por meiose, esporos haploides, propiciando uma grande diversidade genética. Essa condição de diversidade genética provavelmente foi crucial na adaptabilidade evolutiva para a conquista do ambiente terrestre pelas plantas, outorgando-lhes
significativas vantagens no início da ocupação terrestre. Além disso, a produção de um grande número de esporos como produto de um único evento de fecundação pode também compensar baixas taxas de fecundação quando a água se torna escassa, como no caso das briófitas, que ainda dependem da água para sua reprodução. Ao longo da história evolutiva das plantas, existiu a tendência para os esporófitos se tornarem cada vez maiores em relação ao tamanho do gametófito, beneficiando, assim, um aumento na produção de esporos por evento de fecundação. Outras estruturas estratégicas outras estruturas e estratégias especializadas foram surgindo nas plantas terrestres para garantir e tornar a reprodução mais eficiente, tais como o grão de pólen, a semente, as flores e os frutos. A total independência de água para a fecundação foi atingida com a formação de um tubo polímnico nas gimnospermas e angiospermas. É importante ressaltar que o aparecimento de todas essas adaptações ao ambiente terrestre foi em escala evolutiva, de forma gradual e com a extinção de formas não bem-sucedidas. Além disso, essas inovações não obedeceram a um padrão de surgimento linear, tendo, na verdade, evoluído de uma forma conjunta até atingir formas de vida que prevalecem até os dias de hoje. Obrigado.